Pessoal, boa tarde, domingo 17 de março de 2024. Mercado no final de semana tendo um pouquinho de movimentação só, levando em consideração que geralmente os movimentos importantes acontecem de segunda a quarta, lembrando que os ETFs não estão comprando nem vendendo nesse final de semana. Então hoje eu quero fazer uma análise mais dos fatores macroeconômicos. Que a gente pode ver de macroeconomia para poder tentar explicar o cenário do Bitcoin. Tá? Claro que tem fatores macroeconômicos que a gente não vai falar aqui, desemprego, consumo, PIB, etc. Eu vou dar mais um foco aqui na questão da taxa de juros americana, porque eu fiz um modelinho aqui relacionando as eleições americanas, os cortes das taxas de juros, o halving e os topos históricos do Bitcoin, tá? Então, pessoal, sendo super simplista, resumindo mesmo a questão aqui do corte de juros e a importância da taxa de juros em relação à renda variável, é que quando a taxa de juros ela está mais cara para você emprestar o dinheiro, para uma empresa pegar o dinheiro emprestado para poder fazer um investimento. Então, o mercado de renda variável sofre um pouco quando isso acontece. E o inverso é verdade. Então, quando há o corte da taxa de juros e o dinheiro está mais barato para você pegar emprestado, o mercado tende a performar melhor, porque o dinheiro está mais barato de poder pagar. Então, vamos olhar esse gráfico que eu coloquei aqui. Ele pega desde 2014 até 2023, a gente está aqui nesse topo aqui em cima em 2024, e olha como que a gente vem desde 2022 com um aumento progressivo dessa taxa de juros americana, e a gente vai entender qual que é o impacto. Então aqui na tela a gente tem o S&P 500, tá? Desde lá de 2012, não tem aqui para trás um TradingView, então a gente vai fazer uma análise do que a gente pode esperar para esse ano. Até quem quiser parar, dar um pause no vídeo e depois fazer uma análise separada, né, desse gráfico do aumento da taxa de juros, queda da taxa de juros, corte muito forte da taxa de juros e o aumento, é importante. O importante é o seguinte: a gente está aqui no topo da taxa de juros americana há pouco tempo atrás, e agora nesse ano de 2024, como os indicativos anteriores, principalmente o IPCA americano, parece que estamos sinalizando cortes de juros, né, esse ano, provavelmente em julho ou agosto. Ainda não está muito certo, e eu quero tratar muito disso pelo seguinte: as eleições americanas vão ter um impacto muito grande nisso. Então até ontem eu fiz um vídeo para o outro canal, o outro canal do Libertines tem o conteúdo dele em inglês. Eu falei um pouco do que aconteceu com o Trump, né, e o que pode acontecer se Trump for eleito e ele voltar com essa questão do protecionismo, né, da indústria americana. Eu pretendo fazer depois um outro vídeo explicando melhor os perigos do protecionismo, por que isso pode impactar o mundo inteiro com essa tomada de decisão do Trump. Porque, pessoal, se a gente for entender, né, o mercado global como um todo, porque muitos produtos não são feitos nos Estados Unidos, porque o trabalhador americano é caro. O salário mínimo de um trabalhador americano é caro. Então é muito mais fácil você desenvolver a tecnologia, mandar que seja para Taiwan ou China para eles montarem esses equipamentos e depois você vender de novo. Então eu vou ignorar um pouquinho, tá? 2012, Obama contra o Romney, até porque desculpe, o Bitcoin ainda era muito incipiente, foi o primeiro halving, a gente teve esse halving aqui, ok? E a gente, quem já conhece o modelo Stock to Flow do Plan B, a gente pode inclusive jogar assim temporariamente aqui na nossa cabeça para entender aquilo. No Stock to Flow, a gente tem os topos históricos, que eu coloco aqui como all-time high do Bitcoin. Os topos históricos acontecem
em média 800 dias antes do próximo halving. É o que a gente tem aqui, tá? Então, do all-time high até o próximo halving, o nosso Bitcoin teve o primeiro topo histórico dele de 2012 nessa posição. E olha que no cenário da economia americana, a gente estava subindo bastante. Então, olha como é que foi próximo. Tudo bem que foi por aqui, a gente teve um topo histórico do S&P 500 aqui para cair de novo aqui atrás. Então, circulei essa parte aqui, porque foi justamente no momento que nós tivemos aumento da taxa de juros americana. Então, olha como o aumento da taxa de juros americana, ele impacta diretamente no mercado de renda variável, tá? E, coincidentemente, este período que nós começamos a ter essa queda do S&P 500, a gente entrou no bear market do Bitcoin de novo. Então, o bear market do Bitcoin é a melhor oportunidade possível que todo mundo tem para poder comprar os seus satoshis no melhor preço possível. Então, eu posso até abrir um outro gráfico do Fear and Greed. E, pessoal, o melhor momento de você fazer uma compra de Bitcoin é quando está todo mundo vendendo. Para você conseguir ficar rico, para você conseguir acumular, a melhor estratégia que tem é quando você ver o gráfico de Fear and Greed, quando você analisar aqueles gráficos que eu botei da aula 1, quando você vê que o mercado está começando todo mundo vender e está caminhando para um bear market, é no momento que você tem que começar a usar a sua estratégia para conseguir comprar. Para você comprar no preço menor possível, fazendo o dollar cost average e poder surfar os próximos ciclos. Olha como que funciona o ciclo inclusive o ciclo da renda variável americana. E é uma terceira aula que eu quero falar, que eu acho que é muito importante, porque quando a gente fala muito de macroeconomia, o modelo que a gente tem hoje é o modelo do Maynard Keynes, tá? Não vou entrar em polêmica, não vou criticar, eu prefiro fazer isso em uma outra aula. E eu quero apresentar para vocês a teoria dos ciclos econômicos da Escola Austríaca de Economia, que é particularmente o que eu uso para poder ler o mercado, fazer previsões e poder entender quando que estamos chegando de momentos de recessão, tá? Então, no próximo vídeo eu pretendo falar sobre os ciclos econômicos da Escola Austríaca. Então, pessoal, quem quiser, pausa o vídeo, assiste aqui, faz a comparação do S&P 500 com a taxa de juros e o que a gente vai analisar aqui hoje, tá? Então, aqui, faltando 800 dias para o próximo halving, tivemos alto histórico do Bitcoin, que coincidentemente estava surfando esse aumento do S&P 500. Então, tivemos o aumento de taxa de juros, nesse momento de aumento de taxa de juros, logo mais tivemos eleição Trump versus Clinton. Hillary Clinton, né? Então, de novo, olha só, a gente começa a surfar a onda do S&P 500, que está subindo novamente, coincidentemente, né, de acordo com o modelo Stock to Flow, 800 dias aproximadamente em relação ao próximo halving, nós tivemos topo histórico do Bitcoin. E quando eu pego tanto essa métrica quanto essa, a gente está falando de mais ou menos 1000 dias antes da próxima eleição americana. Então pode ser até algo que Nakamoto pensou, né, ou os Nakamotos pensaram, em relação ao halving, ele ser um pouco de acordo com o sistema político, nessa questão cíclica de 4 em 4 anos, tá bom? Então vamos lá agora para a eleição de 2016. A eleição de 2016, a gente teve aquele evento muito forte, né, pós-eleição 2018, a gente teve o Crash Tech, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, teve aquela questão de privacidade. Então esses papéis de tecnologia, eles caíram bastante. E vale lembrar que também que em 2018 o Fed subiu 4 vezes no mesmo ano a taxa de juros americana. E olha o que aconteceu, S&P 500, quando a gente chega nessa beiradinha, melhor chance possível de você comprar Bitcoin. Então, pessoal, não seja a manada. Quando todo mundo falar que o Bitcoin morreu, quando todo mundo falar que o Bitcoin é bolha,
quando o Bitcoin tiver aquela correção de 80%, que no bear market o pessoal fica maluco, esse é o melhor momento possível para você poder comprar, tá bom? E vale aqui do vídeo que eu soltei no outro canal, falei de novo, o conteúdo está em inglês, sobre o que aconteceu também quando o Trump escolheu passar, né, parte de produção de algumas coisas para dentro dos Estados Unidos e começou a aumentar a tarifa que o pessoal ia entrar com os commodities. Então, quando o Trump ele coloca uma taxa para o alumínio, que, por exemplo, está vindo da China, o aço, o minério brasileiro, que está vindo de fora entrar no mercado americano, o que acontece é que esse protecionismo, e isso é muito estranho que a gente está falando, Land of the Free, Home of the Brave, a terra da liberdade, me parece que cada vez mais os conservadores estão pegando um viés protecionista da economia. E isso é muito perigoso. O próprio gráfico aqui mostra para a gente, quando a gente tem movimentos protecionistas, os papéis tendem a performar menos. Pessoal, e não é o Estado que provém para a economia, é a economia privada. São as grandes empresas, o motor da economia é o mercado privado. Então, o mercado privado, a gente tem que cortar taxas e deixar a competição livre para quem for o melhor performar bem e o consumidor que decide preços, beleza? Então, olha o que acontece quando a gente tem os aumentos de taxas de juros. Então, pessoal, o que está acontecendo agora? Depois desse período inteiro de aumento de taxas de juros, o que acontece logo aqui em 2020? A gente tem a pandemia de Covid. Então, essa performance horrorosa aqui do Covid é aquele dia que a OMS foi para a televisão dizer que era uma pandemia e etc. E o que tinha acontecido anteriormente a isso? O governo americano tinha começado a cortar a taxa de juros. Então, olha como o Covid acabou, assim, desculpa a expressão, com a economia global. Quando a gente estava pronto para tomar uma tendência de alta, com o mercado totalmente bullish, veio a pandemia e jogou a gente aqui para o buraco. Mas, veja bem, ficamos um bom período com a taxa de juros muito baixa, muito baixa. Coincidentemente, logo após o Covid, né, a gente já tinha um halving programado e logo depois tivemos Trump versus Biden, ok? Olha para vocês verem esse espaço de tempo antes das eleições, olha como o mercado ele oscila bastante, tá? Porque são incertezas do mercado e até todos os investidores hoje, a gente vai passar por uma eleições americanas desse ano que é muito complicada, porque vai ser a eleição de rejeição. Nós estamos lidando com dois candidatos que não são muito bem vistos pelos americanos, né? Quem votou no Biden, às vezes votou no Biden por não votar no Trump e vice-versa. Pior, a gente tem um candidato, Donald Trump, que mesmo tendo um viés pró-mercado, mais direito do ponto de vista conservador, as atitudes dele perante a economia não me parecem que vão ser tão do ponto de vista de abertura, muito pelo contrário, igual ele tem discursado, eu botei no vídeo no outro canal, sobre protecionismo. Então, assim, a gente pode estar caminhando para um processo complicado no médio e longo prazo americano. Então, por isso que eu coloco aqui na frente, será que a gente vai conseguir ter uma all-time high de novo, logo depois que a gente tiver concretamente um novo presidente dos Estados Unidos, a gente ter, ele já passar qual que vai ser a política monetária, política fiscal, e um outro tema que eu quero botar para outro vídeo que é muito importante, que são os fatores geopolíticos. O que vai acontecer na Ucrânia? O que vai acontecer com Taiwan? Os Estados Unidos já está sinalizando por meio do Biden que está cortando essa ajuda para a Europa, né? E, em contrapartida, o Macron está começando a assumir uma tendência de poder militar na Europa, fazendo isso porque eles viram que o Trump pode adotar uma política externa isolacionista.
ok? Então, fatores geopolíticos nós vamos falar futuramente também, vamos voltar para os macroeconômicos. Então, pessoal, olha o que aconteceu, tá? A gente vai pegar aqui dezembro de 2021, quando a gente teve aquele topo histórico, topo duplo, né? O Bitcoin bate o preço, depois ele abaixa um pouquinho, consegue de novo chegar num all-time high, e depois ele cai para poder fazer essa acumulação de bear market. O que nós vemos aqui é que só agora, né, dezembro de 2023, quando o Bitcoin consegue performar de novo, ele sobe ali para os 44 e vai tomando e vai tracionando a partir dali, a gente ficou nesse ato de tempo aqui, ó, com a S&P 500 com preços muito baixos. E a gente começou agora a melhorar um pouquinho. Por quê? O IPCA americano, a gente previa que ele fosse até um pouco mais alto, ele não está na projeção de alta que a gente pensou, ele conseguiu nas primeiras prévias ser um pouco menor do que o esperado, e a gente parece que está tomando um fôlego pós-pandemia. A gente teve aumento de várias, principalmente dessas NVIDIA, muitas desses papéis estão performando legal nesse ano. Então a gente acabou de furar, tá bom? Lá em novembro, o último topo histórico da S&P 500. O que está acontecendo aqui na hora que a gente está printando esse índice agora? Estamos exatamente neste momento de mercado, quando as autoridades dos Estados Unidos já estão se reunindo e pensando da seguinte maneira: olha, parece que está tudo voltando para um patamar melhor. Será que não está na hora da gente fazer os cortes da taxa de juros? Então, pessoal, se isso de fato acontecer agora em 2024 e também ao longo de 2024, em 2025, nós vamos ter um momento bullish do mercado de criptomoedas. A gente vai ter o corte da taxa de juros, o pessoal vai entrar no mercado. A gente sabe que o ano eleitoral abre-se a torneira de capital do Estado para poder fazer o financiamento dessas campanhas. Então, anos eleitorais coincidem com anos que o Bitcoin tem uma boa performance, ok? Então, baseado nesse estudo que a gente fez, levando em consideração o stock to flow, 800 dias antes do próximo halving, 800 dias antes do próximo halving, e o halving nosso está aqui, tá? Isso aqui é eleição em novembro de 2024. 800 dias antes do halving, termos topo histórico. Se a gente levar em consideração isso, nós podemos ter um topo histórico que pode acontecer, tá? No final desse ano de 24 até 2026. Então a gente tem uma janela de tempo muito grande para conseguir chegar, se a gente levar em consideração o stock to flow e esse modelo, né, de entrar dinheiro no mercado em anos eleitorais, nós ainda estamos numa escadinha no começo de fato dessa bula. Por que é isso importante? A gente já teve o Bitcoin quase em $75 mil, os ETFs, o último recorde de 1,0 bi de inflow diário de Bitcoin, e parece que a gente tem muita lenha para queimar, cara. Parece que o Bitcoin ele pode entrar numa fase de acumulação agora, que é o que eu vou mostrar no próximo gráfico, e buscar uma nova alta, ok? Então, pessoal, de fator macroeconômico, levei em consideração só o S&P 500, resumindo bastante, gráfico da taxa de juros americana, para vocês fazerem uma análise depois com o tempo, ok? Vamos falar agora um pouquinho, eu troquei de chat, sobre o que eu acabei de falar anteriormente, dessa lenha que a gente tem para queimar. Se a gente levar em consideração o Bitcoin Rainbow Price Chart, em que momento que nós estamos agora? A gente ainda está no momento, numa fase de acumulação. Diferentemente dos topos históricos anteriores, a gente já teve um all-time high, que é um evento inédito antes do halving. É a primeira vez que o Bitcoin bate all-time high antes do halving. E isso é tão bullish, mas é tão bullish, que o Rainbow ainda está na fase de acumulação, cara. A gente acabou de sair de isso é barato
E a gente está falando isso é barato numa faixa de 55 mil dólares, que está muito, muito próximo do topo histórico anterior, e entramos na fase de acumulação. Então, dado os fatores macroeconômicos, os fatores geopolíticos, a economia como um todo, se a gente conseguir fazer a mesma performance do ciclo anterior e nós conseguimos chegar pelo menos lá nas bandas laranjas, que é onde o FOMO... O que é FOMO? Eu falei no último vídeo. Fear of Missing Out. Aqui em Minas Gerais é o famoso perder o bonde. Então, o que acontece? Quando o Bitcoin começa a bater o topo histórico, quando começa a ser notícia na televisão, como todo mundo começa a falar de Bitcoin, todo mundo que nunca investiu em Bitcoin quer entrar em Bitcoin, porque está no topo histórico, o amigo ganhou dinheiro, viu na televisão que tem muita gente ficando rico com isso. Então, o Fear of Missing Out é isso. Quando o varejo, e eu provei para vocês no último vídeo, através do Google Trends, que o varejo ainda nem entrou, a gente pode ter a maior bull run do Bitcoin, tá? Se a gente pegar aqui o Stock to Flow, que eu vou mostrar à frente, a gente pode chegar em preços de 400 mil dólares por Bitcoin. Porém, o Stock to Flow ele é bom para conseguir prever topos históricos, mas na parte de preço ele não tem sido muito eficiente, ok? Beleza. Então, se nós ainda estamos na fase de acumulação e tudo leva a crer, os eventos políticos que a gente tem, até, por exemplo, em maio agora a gente pode ter o não do ETF do Ethereum, junho, agosto, a gente pode ter ou não o corte de juros americano ou manter no mesmo valor que está atualmente. Então, nesse período, ainda tem muitas incertezas, a gente pode, de fato, estar numa fase de acumulação do Bitcoin antes dele realmente tomar uma porrada para cima ou, infelizmente, acontecer algum outro evento externo que possa derrubar o preço, tá bom? Mas estamos, que eu estou passando, é que a gente tudo leva a crer dos indicadores, fatores macro, e depois futuramente que eu vou abordar, fatores geopolíticos, podemos sim estar caminhando para uma tendência de alta. Se chegarmos na tendência de alta e encostarmos lá na banda do FOMO, que é o varejo entrar com muita força, a gente pode prever um preço até quase 300 mil dólares. Mas o que acontece, pessoal? A gente tem que ser... O market cap do Bitcoin já aumentou muito. Então, quando a gente pega os modelos anteriores, a gente furava o Rainbow Chart muito acima, porque, poxa, o preço estava previsto para entrar aqui na FOMO com 2 dólares. A gente chegou a fazer 29. No outro topo histórico, quando o FOMO entra, 252 dólares. A gente parou em 1.135. Topo histórico lá de 2017, quando o FOMO entrou aqui, a gente estava em 7, paramos lá em 19. Topos históricos do último ciclo, né? A gente entrou com o FOMO aqui em 64, e depois para fazer outro topo histórico, que foi lá na casa dos 68, etc. Então, assim, no meu entendimento, como tem mais players e players grandes no mercado, que tem de fato uma exposição muito mais segura, que a gente vai levar em consideração que eles não vão vender à toa, tá? Eles não são mão de alface, eles podem seguir com os prejuízos durante um tempo. Eu não acho que nós vamos tocar essas bandas superiores, ok? Não acho. Acho que a gente ser conservador, levando em consideração aquela análise que eu fiz no vídeo anterior, geralmente fazemos 2, 2,5, 3 vezes do ciclo anterior. Se a gente levar em consideração que o ciclo anterior chegou a 69, 210, mas sendo muito conservador, eu trabalharia na hipótese de 150 mil dólares, ok? Então esse é o Rainbow Price Chart. O que nós vamos falar agora? Quero falar de adoção. Para a gente conseguir ter essa subida parabólica do Bitcoin, a gente precisa de adoção. Os ETFs entraram, os ETFs são incríveis. Por que eles são incríveis? Gente, tem muito investidor que ele não tem coragem de ter uma conta em corretora. Quantas corretoras fugiram com o dinheiro do pessoal? Quantas corretoras desapareceram? Esse pessoal
confia muito mais e dá um dinheiro para uma BlackRock, por exemplo, que é gestora de trilhões de dólares, para uma Grayscale, gestora de trilhão de dólares, para eles fazerem a autocustódia do Bitcoin e eu invisto no seu ETF. Faz todo sentido, ok? E quando o ETF entra, a gente está falando desses investidores bilionários que entraram no mercado, isso cria um degrau de adoção do Bitcoin que ele tende a aumentar exponencialmente. Porque antes, quando a gente estava falando só de Michael Saylor, do Elon Musk, alguns outros milionários, tipo Zuckerberg, mas assim, que nunca fazia uma propaganda direta do Bitcoin, quando a gente pega esse pessoal que está surfando essa bull run, ganhando muita grana, eles estão dando uma mensagem para o mercado que, olha, eu entrei, eu estou investindo, eu estou ganhando dinheiro, ok? Então, quando a gente vai pegar a distribuição hoje de Bitcoin, olha que interessante, pessoal, o ETF foi aprovado em fevereiro, tá? Ele já tem 4,8% do supply em circulação. Quase 5% em um mês. Em um mês, os ETFs compraram mais o Bitcoin do que todo mundo comprou em Bitcoin nesses 12, 10 anos. Isso é loucura. E a gente está falando de peixes enormes. A gente pega em segundo lugar países. Países têm quase 3% do Bitcoin em circulação. Depois vamos para as empresas, tá? Então, o que isso daqui diz pra gente? Eu acho muito importante. Que a gente está tendo, pessoal, o Bitcoin está maturando, o Bitcoin está realmente caindo nas mãos, no gosto do mercado. Isso é muito importante para a gente, porque ele é descentralizado. Lembra lá no último ciclo, quando a China proibiu a mineração de Bitcoin, que é até um ponto que eu vou abordar na aula de geopolítica. O que aconteceu? O pessoal simplesmente tirou os mineradores de lá e foi buscar um lugar onde que o minerar era mais sustentável e mais barato. Então o Bitcoin, se a gente for levar em consideração Nassim Taleb, aquele economista que fez o Black Swan, que é o cisne negro, ele cunha o termo antifragilidade. E o Bitcoin nada mais é que a única reserva de valor que é antifrágil. Quanto mais você tenta lutar contra o Bitcoin, quanto mais você tenta proibir o Bitcoin, mais o Bitcoin cresce, mais ele se valoriza e mais ele se consolida como uma reserva de valor. Vou falar mais um pouquinho aqui para frente do porquê o Bitcoin pode valer $1 milhão, um Bitcoin, $1 milhão. Porque os estados estão vendo isso, todo mundo está vendo isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre uma shitcoin que quase todo mundo tem. Pessoal, essa shitcoin tem 27 trilhões em circulação. Essa shitcoin, ela tem oferta ilimitada. Essa shitcoin, os 25% desses 27 trilhões que estão em circulação, eles foram impressos nos últimos 2 anos. E 30% dessa shitcoin está na mão de 1% das pessoas mais ricas do mundo. Sabe qual moeda é essa? É o dólar americano. Então, se o dólar americano, a gente fazendo essa análise fria dele, de oferta e demanda, a gente pegar o gráfico do Fed, desde da Covid, a gente botou 25% do dólar em circulação no mercado. O dólar tende a inflacionar e perder o seu valor. Então, esse pessoal das ETFs, esses países, essas empresas, elas estão colocando o Bitcoin na carteira como um hedge contra a inflação. E na hora que todos os investidores, grandes investidores, entenderem que o Bitcoin é tanto uma moeda, como ele é sistema financeiro, como ele é reserva de valor, a gente está falando do ativo mãe, um único ativo que não pode ser confiscado, um único ativo que tem 21 milhões de circulação e nada mais que isso. A gente está falando da maior revolução financeira que vai acontecer no mundo. Então, na hora de você comprar qualquer moeda, não pense em dólar, não pense em lucro real. Você tem que pensar com aquele ciclo que você fez de lucros do mercado, quantos satoshis você vai ter para
próximo ciclo? Quantas vezes você vai ver o mercado desabar para você poder comprar mais? Então, pessoal, a realidade é que o Bitcoin é a maior revolução financeira que vai acontecer na humanidade. E eu vou te provar isso. A gente viu o que está acontecendo nessa adoção. Então, pessoal, olha aqui. A MicroStrategy do Michael Saylor tem 205 mil Bitcoins. Quase 1% de circulação. Coinbase, 9 mil Bitcoins. A gente vai ver aqui várias empresas. Uma que me chama a atenção, que eu acho legal, que todo mundo conhece, o Mercado Livre. O Mercado Livre tem Bitcoins declarados. Tá? O Mercado Livre tem 150 Bitcoins. Agora a gente vai aqui para baixo, que eu estou falando de adoção de novo, porque o Bitcoin vai virar a revolução financeira do mundo. Estados Unidos, China, Ucrânia, governo da Alemanha, governo da Ucrânia, desculpa que eu falei UK, mas UK, United Kingdom, Reino Unido. Ucrânia aqui embaixo, El Salvador, Finlândia e Geórgia. Cara, porque os dois países mais ricos do mundo têm Bitcoin. Pelo menos os que estão aqui declarados, a gente não sabe o que não está declarado, né? Eles estão usando o Bitcoin como um hedge contra a moeda que eles têm. A gente sabe que existe uma guerra de câmbio com a China, que a China quer vender as commodities dela no futuro na própria moeda dela. Os Estados Unidos sabe desse supply de 27 trilhões infinito, então um dólar no médio e longo prazo ele vai perder seu valor de mercado. Então, gente, são 21 milhões. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter. Então, os países estão comprando, os grandes players estão comprando, porque eles sabem que ele é escasso. E a cada halving ele vai se tornar mais escasso. Claro, a gente está comprando 10 mil bitcoins aí por dia, os ETFs, enquanto os mineradores colocam 900 bitcoins por dia no mercado. Claro que está sendo, porque tem muita gente vendendo no mercado também, mas a ação compradora é maior que a vendedora. Por isso que a gente rompeu o último topo, fez novo topo, caiu, vai fazer outro topo de novo. Por quê? A gente está falando desse ativo que agora todo mundo quer, tá? Eu vou deixar o link de tudo que eu abro aqui na descrição, ok? Então, quero falar aqui sobre o modelo do market cap que a Kate Wood da ARK Investment fez, que é o Bitcoin valendo $1 milhão. Então, ela pegou aqui o modelo de 2021 do Bitcoin com market cap de 1,1 trilhões, acho que a gente está hoje com 1,3 trilhões, e o Bitcoin, uma projeção em 2030 dele ter um market cap de 28 trilhões. Pessoal, existe alguma empresa no mundo que em 10 anos de história ela se comparou ao crescimento do ouro? O Bitcoin, ele tem um market cap de 10% do valor do ouro. E a gente está falando de uma commodity que a gente não sabe qual que é o supply dela no mercado. Por outro lado, a gente sabe que o ouro, vários governos e vários investidores, vários bilionários têm ouro e eles conseguem sim fazer uma manipulação de mercado colocando ouro ou tirando ouro do mercado. O Bitcoin já passou a performance em número e valorização do ouro, tá? E a gente tem 10% do market cap do ouro. Então, futuramente, quando a gente chegar nos 10 trilhões de market cap, que é o market cap do ouro, ok? Nós estamos falando de um Bitcoin de quase $500 mil por Bitcoin, tá bom? Esse modelo que ela leva em consideração o tempo que o market cap levou para maturar para 1,1 trilhão e baseado no que tem acontecido com essa demanda por Bitcoin, até 2030 a gente teria um market cap de 28 trilhões de dólares, que daria aí mais ou menos 1,3 milhões de dólares por Bitcoin. Aqui ela faz até uma projeção de quais setores da economia que estariam expostos em Bitcoin e etc. Beleza? Já
você aqui. Vamos lá para o Stock to Flow. Stock to Flow, pessoal, vamos olhar aqui o que acontece quando a gente está printando essas bolinhas roxas, que a gente vai chegar no modelo dos 800 dias, já o time high antes do próximo round. Olha as bolinhas roxas e aonde nós paramos. Olhem as bolinhas roxas e aonde nós paramos. Lembrando que o verdinho, tá? São em média 800 dias até o próximo do round. Então a gente sai de um preço de mercado aqui de 767 dólares para chegar lá em 20 mil dólares. A gente sai de um modelo de 2 dólares para poder chegar a 1.000 dólares. A gente vai sair agora de um modelo que está dando aqui 71 mil dólares para a gente chegar acima em quase 500 mil dólares no modelo Stock to Flow. Não quero levar muito em consideração o modelo Stock to Flow, igual eu falei, ele é bom para dar a janela de tempo em que os topos históricos acontecem, mas ele não é tão bom para poder dar o preço de mercado. Então, pessoal, tem muita gente que me pergunta, cara, tá na hora de eu entrar no Bitcoin? Poxa, eu devo comprar Bitcoin? Depende. Se você quer ter o Bitcoin para você esperar, tá, mais 6 anos até 2030, cara, compra. Mas se você está pensando numa janela pequena de tempo, de poxa, mas eu vou comprar ele perto do topo histórico, eu não compraria. Porém, minha média de preço é muito anterior a isso. Mas o que eu quero que vocês pensem, e a gente tem que ter isso na cabeça, é que, pessoal, o Bitcoin ele é inevitável. Ele é inevitável. A gente teve ETF esse ano. O que pode acontecer daqui para frente? Então, assim, a curva de adoção dele vai ser muito grande. Ele já está entrando no mercado americano com muita força. Eu mostrei no vídeo anterior que o retail não entrou. Então, estamos numa tendência de alta? Sim. Né? O Rainbow Chart mostra para a gente que a gente ainda está numa fase de acumulação. Os indicadores que eu mostrei anteriormente mostram que já estamos um pouco mais saturados. Mas, como eu estou passando aqui para vocês, se eventualmente tivermos um corte da taxa de juros esse ano, o governo americano abrir a torneira para poder jogar dinheiro no mercado por causa das eleições, a gente está numa tendência bullish, com certeza, tá? Então eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem o vídeo. É a primeira vez que eu vejo na internet essa comparação aqui da questão do corte de juros, das eleições americanas, modelo de halving. Então, assim, eu quero passar para todo mundo o que eu pesquiso todo dia, a forma que eu trabalho com os modelos. E se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão de algum vídeo, lembrando que eu tenho o Libertines, que eu faço conteúdo agora em inglês também. Até a ideia é passar a gravar esses mesmos vídeos para o público inglês, para conseguir pelo menos ter uma forma de monetização do canal. Então, se tiverem dúvida quanto a algum outro ativo, eu não gosto muito de falar de altcoins, até do Ethereum, porque altcoins a gente não vai conseguir ter métricas como o Bitcoin tem, e com certeza eu posso até fazer um vídeo sobre isso. 99% das altcoins tendem a zero no médio e longo prazo. Então, o que eu faço de operações em altcoin é para eu poder especular em curto prazo, ganhar dinheiro, comprar em Bitcoin, tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado.